Temos duas religiões predominantes na África subsaariana e na África Austral, que é a religião islâmica, o islamismo e o cristianismo. Quem domina a parte subsaariana é o cristianismo, que veio pela via da guerra, que esse foi o primeiro propósito da religião cristã, que é para dominar povos. Eu não estou a dizer que, por exemplo, Jesus, né? Porque a questão vai ser essa, né? Não, o cristianismo vem de Cristo, e Cristo não foi europeu, Cristo nasceu na Ásia. Então o cristianismo não é europeu, é asiático. Essa é uma questão que as pessoas precisam compreender. Primeiro, a religião cristã, como uma instituição reconhecida e construída da forma que nós conhecemos hoje, não foi Cristo que fez dessa forma. Foi Jesus que, por exemplo, falou que a igreja tem que ser assim, a doutrina tem que ser esse, o livro, o Novo Testamento tem que estar aqui, o Antigo Testamento tem que estar aqui, a doutrina é essa e aquela. Não. Então quem criou? Foram aqueles que vamos chamar, por exemplo, depois do Concílio de Nicéia, onde eles vão se reunir e vão eleger quais livros canônicos vão entrar e quais não. Então vão criar estrutura de doutrinação. Até porque mesmo no meio deles havia disputa entre eles, se Jesus mesmo era próprio Deus ou era um profeta. Então eles vão ficar mais na ideia daquele que não, é o próprio Deus. E vão abafar outras questões. E por outro lado, os livros que eles vão achar interessantes vão pôr, e os que não, não. Porque não foi Deus que por exemplo, que desceu hoje, Jeová, né? Que desceu e disse assim, olha, faz o seguinte, esse Novo Testamento lhe põe aqui, esse Antigo Testamento lhe põe aqui, o Apocalipse lhe põe ali, não foram homens, certo? E vão dizer que não, homens inspirados por Deus. Espera aí, os homens inspirados por Deus foram aqueles que juntaram a Bíblia ou foram aqueles que escreveram a Bíblia? Os homens inspirados por Deus foram aqueles que traduziram a Bíblia ou foram aqueles que escreveram a Bíblia na língua original que é o hebraico? Então temos aqui algumas questões, porque quando você traduz determinada história de uma determinada língua, você muda a essência. Por quê? Porque uma única palavra na língua original pode significar várias coisas, mas quando você traduz vai significar uma única coisa. Por exemplo, nós não temos um único termo para se relacionar ao rio. Nós temos vários termos para ligar o quê? O lugar onde se banha, o lugar onde busca-se água para comer, o lugar onde os homens, por exemplo, vão, e o lugar onde só as mulheres vão. Mas na língua portuguesa você tem a palavra rio, que significa aquela parte toda da água que vai descair. Então já fica reduzido. Imagina quantas palavras daquela língua foram reduzidas para, por exemplo, ser traduzidas nas nossas línguas. Como, por exemplo, vão traduzir depois as questões dos nomes. Essa é uma questão que nós precisamos nos questionar, principalmente para quem se identifica com a cultura ocidental, se identifica com a religião africana, né? Vamos dizer assim, por quê? Porque boa parte do que temos dentro do cristianismo é mesmo nossa, ok? É mesmo nossa. Por exemplo, quando você, ao terminar uma oração, o que as pessoas falam? Amém. Amém. Esse termo vem de nós, vem do Amen-Ra, ok? Que é uma entidade egípcia que significa dizer aquele Amen-Ra, aquele que se manifesta, ou aquele que está, o Ra, aquele que se manifesta. Amém, aquele que está oculto. Então nós já sabíamos muito bem que existe um ser supremo, nós já sabíamos que ele se comunica com os homens, não foram eles que nos ensinaram. Ok? O rei Leopoldo II, por exemplo, na sua carta, ele vai dizer o seguinte, olha, vocês vão lá para a África, mas não se preocupem em lhes ensinar sobre Deus. Eles sabem que Deus existe. Eles conhecem que Deus existe. Eles sabem. Então vocês não vão ir lá lhes ensinar algo que eles já sabem. Vocês têm que ir lá com um propósito de tornar eles mansos, fazer com que eles esqueçam sua própria história, sua identidade, seu Deus, sua língua, e que eles lutam contra os seus próprios salvadores. Faça com que eles se matem a favor de nós. Diga a ele que é mais importante ouvir um padre, ok? Líderes espirituais do que teu próprio pai ou teu própria mãe. Então eles tinham um projeto para dominar as nações africanas. Quando o cristianismo vem, por exemplo, deixa cair o reino do Congo pela via do cristianismo, porque nós fomos dominados pela via religiosa, não foi primeiro pela via política, porque existem três poderes, que nós aqui vamos chamar, por exemplo, de Kinzinga, Kinsaku, Mpanzo. São esses três poderes que nos foram recebidos. Por isso é que o africano não faz ciência, infelizmente hoje, porque somos controlados, e boa parte do que nós temos como produtos científicos são elaborados por eles e nos trazem aqui. E o poder político também não é elaborado por nós, porque o sistema político é elaborado por eles e nos trazem aqui. E a religião é a mesma coisa. A Bíblia nós não produzimos aqui, eles produzem e trazem aqui. Boa parte das igrejas que nós temos como pilares têm as suas origens aonde? Por exemplo, o Testemunho de Jeová, Igreja Adventista. A base da origem está onde? Na África? Estados Unidos, Europa. Igreja Católica tem base aqui? Não. E se nós compreendemos que de facto a religião
ela tem a agregar o sistema político, espiritual daquele povo e a cultura daquele povo. Quando nos trazem o cristianismo, estão a nos dar uma nova identidade, uma nova cultura. É por esse motivo que, por exemplo, hoje estamos há 300, há 500 anos dentro do sistema religioso dele, mas nós não desenvolvemos. Mas eles desenvolvem. Por quê? Porque existe uma questão aqui da manipulação espiritual. Nós vamos lá, vamos matar a identidade daquele povo, vamos dar nova identidade e mudando os nomes deles. O nosso reino caiu no dia em que os nossos líderes espirituais, que eles depois, pela grande da religião, demonizaram todos os nossos profetas, porque na visão cristã, não importa qual é a coisa boa que o africano vai fazer no lado espiritual dele, é feitiço. Por exemplo, né? Que um muroche, uma pessoa má, que mesmo dentro da nossa tradição não é uma pessoa bem vista, porque nós conhecíamos quem é o mal e quem é o bom, não é? Mas o cristianismo, quando veio, misturou tudo. Não importa o que você vai fazer, desde que não tenha um respaldo cristão, é raro. Não podes fazer isso. Você tem que estar ligado à nossa Bíblia, ao nosso livro. Então, foi essa questão. Demonizaram tudo.